Todos riram e disseram que era loucura plantar árvores ao redor da casa que ela herdou, até que o inverno chegou. Clara nunca imaginou que o dia mais triste da sua vida também seria o dia em que começaria uma das maiores dúvidas que carregaria por muitos anos. A pequena vila onde morava ficava no sul da Argentina, cercada por campos enormes, montanhas distantes e estradas de terra que pareciam desaparecer no horizonte. Era um lugar onde todos conheciam a vida de todos. Por isso, quando Antônio morreu aos 74 anos, a notícia se espalhou rapidamente. Durante dias, moradores passaram pela casa da família para prestar condolências. Clara recebeu cada um deles com educação, mas por dentro sentia um vazio difícil de explicar. Seu pai sempre foi seu maior apoio. Mesmo sendo um homem de poucas palavras, ele costumava estar presente nos momentos mais importantes da sua vida. Agora a cadeira onde ele costumava sentar todas as tardes estava vazia, e o silêncio da casa parecia maior a cada hora que passava. 3 dias após o enterro, Clara se reuniu com seus irmãos, Marcelo e Renato, para a leitura do testamento. O encontro aconteceu em uma pequena sala do cartório da vila. O clima já era estranho antes mesmo de o documento ser aberto. Marcelo e Renato pareciam confiantes. Os dois haviam trabalhado durante anos nas terras da família e acreditavam que a divisão seria simples. Clara também pensava assim. Afinal, mesmo sem participar tanto dos negócios rurais, ela era filha de Antônio como os outros dois. Quando o advogado começou a ler o documento, tudo parecia normal. As terras do norte ficaram para Marcelo. As áreas de criação de gado ficaram para Renato. As máquinas agrícolas foram divididas entre os dois. As contas bancárias também. Clara permaneceu em silêncio, esperando ouvir qual seria a sua parte. Mas então veio a surpresa. A única propriedade deixada para ela era uma velha casa de madeira localizada na extremidade da vila. Era uma construção antiga, cercada por um terreno grande, mas praticamente sem valor comercial. Além da casa, havia apenas uma carta lacrada com seu nome escrito à mão pelo próprio Antônio. Marcelo soltou uma risada discreta. Renato balançou a cabeça. Os dois pareciam até aliviados. Clara ficou sem reação. Por alguns segundos, teve a sensação de que o advogado havia esquecido alguma página. Mas não havia mais nada. A leitura terminou. Seu pai havia deixado praticamente toda a herança material para os irmãos. Ela ficou apenas com a casa. Durante o caminho de volta, Marcelo tentou parecer compreensivo. Disse que provavelmente o pai tinha seus motivos. Renato afirmou que a casa era bonita e que o terreno talvez pudesse valer alguma coisa no futuro. Mas Clara mal escutava. Tudo o que conseguia pensar era que havia cuidado do pai durante seus últimos anos de vida. Quando ele ficou doente, era ela quem o acompanhava nas consultas. Era ela quem preparava suas refeições e passava horas ao seu lado. Ainda assim, parecia ter sido deixada de lado. Naquela noite, sentada sozinha na cozinha da velha casa, ela finalmente abriu a carta. O papel estava amarelado. A letra do pai era firme. Ela respirou fundo e começou a ler. A mensagem era curta. Muito mais curta do que esperava. Clara, se você está lendo esta carta, é porque eu já fui embora. Sei que talvez você não entenda minhas escolhas agora. Mas preciso que faça uma coisa por mim. Plante árvores ao redor desta casa. Não importa o que digam. Não importa quanto tempo leve. Apenas continue. Um dia você entenderá. Com amor. Pai. Ela leu aquelas palavras várias vezes. Depois leu novamente. Esperava encontrar alguma explicação escondida. Alguma pista. Algum motivo. Mas não havia nada. Apenas aquele pedido estranho. Plantar árvores. Ao redor da casa. Nada mais. Clara apoiou a carta sobre a mesa e ficou olhando para ela durante vários minutos. Quanto mais pensava, menos sentido aquilo fazia. Seu pai era um homem prático. Nunca fazia nada sem motivo. Por que deixaria uma mensagem tão vaga? Nos dias seguintes, ela começou a visitar a casa com mais frequência. O imóvel ficava em uma área afastada da vila, próximo a uma região de campos abertos onde os ventos eram constantes durante quase todo o ano. A construção já mostrava sinais do tempo. Algumas tábuas precisavam de reparos. O telhado exigia manutenção. Havia muito trabalho pela frente. Mesmo assim, Clara não conseguia esquecer a carta.
Todas as noites, ela a relia. Todas as manhãs fazia a mesma pergunta para si mesma. O que seu pai queria dizer? Certa tarde, enquanto organizava algumas ferramentas antigas encontradas no depósito, ela se lembrou de uma conversa que tivera com Antônio muitos anos antes. Na época, era adolescente. Os dois caminhavam por aquela mesma propriedade quando ele apontou para o terreno ao redor da casa e disse que algumas coisas levavam anos para mostrar seu verdadeiro valor. Na ocasião, ela não deu importância. Agora, a lembrança voltava com força. Talvez aquela frase tivesse alguma ligação com a carta. Talvez não. Mas era a única pista que possuía. Uma semana depois, Clara tomou uma decisão. Comprou suas primeiras mudas. Não eram muitas. Seu dinheiro era limitado, mas adquiriu algumas espécies resistentes ao frio da região. Quando começou a plantar, alguns moradores que passavam pela estrada observaram com curiosidade. Um deles perguntou o que ela estava fazendo. Clara respondeu apenas que estava cumprindo um pedido do pai. A notícia se espalhou rapidamente, como acontecia com praticamente tudo naquela pequena vila. Em poucos dias, várias pessoas comentavam sobre a escolha dela. Alguns achavam estranho. Outros acreditavam que era apenas uma forma de lidar com o luto. Mas nem todos foram gentis. Entre os que mais criticavam estava Esteban, dono de uma das maiores empresas madeireiras da região. Ele era conhecido por sua influência e pelo hábito de dar opinião sobre a vida de todo mundo. Quando soube que Clara estava plantando árvores ao redor da propriedade, deu uma gargalhada durante uma conversa no mercado local. Disse que nunca tinha visto alguém gastar tempo criando uma floresta onde não havia necessidade. As pessoas riram. Algumas repetiram o comentário. Outras aumentaram a história. Em pouco tempo, Clara passou a ouvir comentários sempre que ia ao centro da vila. Alguns perguntavam se ela realmente acreditava que árvores poderiam mudar alguma coisa. Outros sugeriam que ela vendesse logo a casa e começasse uma nova vida em outro lugar. Mas Clara continuou. Não porque tivesse certeza do que estava fazendo. Na verdade, estava cheia de dúvidas. Continuava sem entender a mensagem deixada pelo pai. Continuava sentindo a injustiça da herança. Continuava questionando por que ele havia confiado aos irmãos tudo aquilo que a família construiu durante décadas. Mas uma parte dela também sabia que Antônio jamais faria algo sem motivo. E essa pequena certeza era suficiente para mantê-la em frente. Todos os dias, depois do trabalho, ela retornava para a propriedade, cavava a terra, plantava novas mudas, regava cada uma delas, protegia as mais frágeis do vento constante. Enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, Clara observava as pequenas árvores espalhadas ao redor da casa, e mesmo sem perceber, começava a construir algo muito maior do que imaginava. Algo que mudaria sua vida. Algo que mudaria o destino de toda a vila. Mas naquele momento ela ainda não sabia disso. Tudo o que enxergava eram pequenas mudas perdidas em um terreno enorme. Uma carta cheia de mistérios e uma pergunta que continuava sem resposta. Por que seu pai havia pedido aquilo? Clara acordou antes do amanhecer no dia seguinte à decisão que havia tomado. Durante boa parte da noite, ela quase não conseguiu dormir. A carta deixada por seu pai continuava sobre a mesa da cozinha, exatamente no lugar onde ela a havia deixado. Sempre que passava os olhos pelo papel, a mesma pergunta surgia em sua mente. Por que plantar árvores? Quanto mais tentava encontrar uma resposta, mais confusa ficava. Ainda assim, havia algo naquela mensagem que não a deixava desistir. Talvez fosse a confiança que sempre teve em Antônio. Talvez fosse o fato de nunca ter conhecido alguém tão cuidadoso com suas escolhas. Se ele havia pedido aquilo pouco antes de morrer, certamente acreditava que existia um motivo importante. Naquela manhã, Clara tomou café olhando pela janela da velha casa de madeira. O terreno ao redor parecia enorme, agora que ela sabia que era sua responsabilidade cuidar dele sozinha. Os campos se estendiam até onde a vista alcançava. O vento frio soprava constantemente, fazendo a vegetação baixa se mover como ondas. Era um lugar bonito, mas também solitário. Depois de terminar o café, ela pegou uma pequena quantia de dinheiro que havia guardado e seguiu para uma cidade vizinha, onde existia um viveiro de mudas. A viagem levou quase 1 hora por estradas de terra.
Durante o percurso, ela ficou imaginando o que os irmãos estavam fazendo naquele momento. Marcelo provavelmente já estava organizando os trabalhadores das terras que havia herdado. Renato certamente estava cuidando do gado. Os dois haviam recebido bens capazes de gerar lucro imediato. Ela, por outro lado, estava gastando parte das suas economias comprando árvores sem sequer saber para quê. Mesmo assim, não voltou atrás. Quando chegou ao viveiro, caminhou entre dezenas de espécies diferentes. O proprietário era um senhor chamado Paulo, um brasileiro que havia se mudado para a Argentina muitos anos antes. Ele observou Clara durante alguns minutos antes de perguntar para qual projeto ela precisava de tantas mudas. Clara explicou rapidamente que pretendia plantar árvores ao redor da própria casa. O homem pareceu surpreso. Perguntou se ela estava criando um pomar. Ela respondeu que não. Perguntou então se pretendia vender madeira no futuro. Mais uma vez ela respondeu que não. Quando explicou que apenas estava cumprindo um pedido deixado pelo pai, o homem sorriu sem entender muito bem, mas ajudou a escolher espécies resistentes ao frio e aos ventos fortes da região. Clara gastou quase todo o dinheiro que havia levado e voltou para casa com a caminhonete carregada. Durante o restante daquele dia, trabalhou sem parar. Cavou os primeiros buracos, posicionou as mudas, cobriu as raízes com terra, regou cada uma delas com cuidado. Quando o sol começou a desaparecer atrás das montanhas, ela observou o resultado. Eram poucas árvores espalhadas em um terreno enorme. Qualquer pessoa teria dito que aquilo não fazia diferença alguma. Mas pela primeira vez desde a morte do pai, Clara sentiu uma pequena sensação de propósito. Era como se estivesse seguindo uma direção, mesmo sem conhecer o destino final. Nos dias seguintes, aquela rotina passou a fazer parte da sua vida. Trabalhava durante o dia para garantir alguma renda e dedicava as tardes ao plantio. Aos poucos, novas mudas começaram a surgir ao redor da casa. Algumas não resistiam ao frio. Outras eram arrancadas pelos ventos mais fortes. Quando isso acontecia, Clara simplesmente plantava novamente. Ela não possuía experiência em reflorestamento. Aprendia através de erros e tentativas. Enquanto isso, os comentários na vila aumentavam. No início, as pessoas apenas demonstravam curiosidade. Depois vieram as piadas. Em uma pequena comunidade, qualquer comportamento considerado diferente rapidamente se transforma em assunto para todos. Certo dia, enquanto comprava mantimentos no mercado local, Clara ouviu duas mulheres comentando sobre ela sem perceberem que estava por perto. Uma delas disse que a morte do pai provavelmente havia abalado sua cabeça. A outra respondeu que ninguém em sã consciência gastaria dinheiro plantando árvores em um lugar onde nada precisava ser plantado. Clara fingiu não ouvir e continuou suas compras. Mas as palavras permaneceram em sua mente durante o resto do dia. Com o passar das semanas, os comentários se tornaram mais frequentes. Algumas pessoas perguntavam diretamente se ela realmente acreditava que aquelas árvores serviriam para alguma coisa. Outras riam antes mesmo de esperar uma resposta. Clara tentava manter a calma. Explicava apenas que estava cumprindo um pedido deixado pelo pai. A maioria balançava a cabeça e mudava de assunto. Entre todos os moradores, ninguém parecia se divertir mais com a situação do que Esteban. Dono de uma empresa madeireira que operava em várias áreas da região, ele era conhecido por gostar de controlar tudo ao seu redor. Tinha dinheiro, influência e muitos amigos entre as autoridades locais. Quando ouviu falar do projeto de Clara, passou a fazer comentários sempre que tinha oportunidade. Em uma conversa no café da vila, chegou a dizer que ela estava transformando uma boa propriedade em um matagal inútil. As pessoas ao redor riram. Esteban gostava daquela reação. Gostava de ser ouvido. Gostava de sentir que suas opiniões tinham peso. Certa tarde, enquanto Clara trabalhava no terreno, uma caminhonete parou próximo à cerca. Era Esteban. Ele desceu do veículo usando um casaco caro e observou as mudas durante alguns segundos. Depois perguntou quanto ela queria pela propriedade. Clara respondeu que não estava vendendo. Ele insistiu. Disse que a casa era antiga, que precisava de reformas e que ela poderia começar uma nova vida em outro lugar. Mais uma vez ela recusou. Esteban então deu um sorriso estranho e disse que talvez mudasse de ideia quando percebesse quanto trabalho estava desperdiçando. Antes de ir embora, ainda comentou que árvores não resolviam problemas.
Clara observou a caminhonete desaparecer pela estrada sem responder. Mas aquele encontro deixou uma sensação desconfortável. Não porque tivesse medo dele. O que a incomodava era não entender por que demonstrava tanto interesse naquela propriedade aparentemente sem valor. Os meses passaram. O primeiro inverno chegou. Muitas mudas não sobreviveram. Clara sentiu uma enorme frustração ao ver parte do trabalho perdido. Durante alguns dias pensou em desistir. Afinal, ninguém a obrigava a continuar. O próprio pai já não estava vivo para saber se ela havia cumprido ou não seu pedido. Mas toda vez que cogitava abandonar o projeto, acabava voltando para a carta. As palavras permaneciam as mesmas. Não importa o que digam, apenas continue. Aquela frase começou a ganhar um significado diferente. Pela primeira vez, Clara percebeu que talvez o pai soubesse exatamente o que aconteceria. Talvez soubesse que ela seria criticada. Talvez soubesse que enfrentaria dúvidas. Talvez tivesse deixado aquele aviso justamente porque conhecia as dificuldades que surgiriam. Quando a primavera voltou, Clara comprou novas mudas e recomeçou. Uma por uma, sem pressa, sem explicações, sem aprovação de ninguém. E enquanto os moradores continuavam rindo da sua escolha, ela seguia trabalhando todos os dias, sem imaginar que aquela decisão silenciosa estava iniciando uma mudança que ninguém na vila seria capaz de prever. Com o passar dos anos, a rotina de Clara mudou completamente. Os dias deixaram de ser contados pelos meses ou pelas estações e passaram a ser medidos pelo crescimento das árvores que cercavam sua casa. Algumas das primeiras mudas já estavam mais altas que ela. Outras continuavam frágeis, lutando contra os ventos fortes que cruzavam a região quase todos os dias. A velha casa de madeira permanecia de pé, embora exigisse reparos constantes. Muitas vezes, Clara precisava escolher entre comprar materiais para consertar alguma parte da casa ou investir em novas mudas. Na maioria das vezes, escolhia as árvores. Não porque fosse fácil, mas porque sentia que estava seguindo algo que havia se tornado maior do que ela mesma. Ainda assim, isso não tornava sua vida menos difícil. O dinheiro ficava cada vez mais apertado. Os irmãos prosperavam com as terras herdadas. Marcelo havia ampliado sua produção agrícola. Renato comprara novos equipamentos para a criação de gado. Enquanto isso, Clara vivia de pequenos trabalhos e economias cada vez menores. Muitas pessoas da vila observavam aquela diferença e tiravam suas próprias conclusões. Para elas, Clara era a prova viva de uma escolha errada. Bastava olhar para os irmãos para enxergar sucesso. Bastava olhar para ela para enxergar alguém que continuava plantando árvores sem qualquer resultado aparente. No começo, os comentários aconteciam apenas de vez em quando. Depois se tornaram parte da rotina. Quando passava pelo mercado, alguém fazia uma piada. Quando entrava em uma loja, escutava um comentário disfarçado. Quando caminhava pela praça principal, percebia olhares e cochichos. A situação piorou quando algumas pessoas começaram a chamá-la de louca abertamente. Certo dia, enquanto carregava algumas mudas na carroceria de uma caminhonete antiga, um grupo de jovens passou pela estrada e começou a rir. Um deles perguntou se ela pretendia construir uma floresta inteira sozinha. Outro disse que talvez estivesse esperando que as árvores começassem a produzir dinheiro. Eles seguiram caminho rindo enquanto Clara permanecia em silêncio. Aquilo doía, mas ela já havia aprendido que responder não mudaria nada. Em casa, porém, quando ficava sozinha, as palavras voltavam à sua cabeça. Em muitos momentos, ela mesma começou a duvidar das próprias escolhas. Durante algumas noites, sentava na varanda observando o círculo de árvores que crescia lentamente ao redor da propriedade e se perguntava se não estava realmente desperdiçando a vida. Talvez os moradores estivessem certos. Talvez os irmãos estivessem certos. Talvez o pai tivesse cometido um erro. Mas então lembrava da forma como Antônio sempre planejava tudo com cuidado. Lembrava de como ele jamais tomava decisões impulsivas. E essa lembrança a impedia de abandonar o projeto. Enquanto os anos passavam, outro detalhe começou a chamar a atenção. Esteban nunca perdeu o interesse pela propriedade. Na verdade, parecia cada vez mais interessado nela. A cada poucos meses aparecia com uma nova proposta de compra. Algumas vezes enviava representantes. Outras vezes aparecia pessoalmente. Sempre dizia que estava fazendo um favor para Clara.
Dizia que ela merecia uma vida melhor. Dizia que poderia usar o dinheiro para recomeçar em uma cidade maior. Mas Clara continuava recusando. Aquilo começou a irritá-lo. Esteban era um homem acostumado a conseguir o que queria. Quase ninguém na região tinha coragem de contrariá-lo. Seu negócio de exploração de madeira movimentava boa parte da economia local. Muitos moradores dependiam dele direta ou indiretamente. Por isso, quando alguém recusava seus planos, ele não costumava aceitar com facilidade. Em uma tarde de verão, os dois tiveram uma conversa mais tensa do que todas as anteriores. Esteban apareceu na propriedade enquanto Clara trabalhava próximo à cerca. Depois de observar as árvores durante alguns minutos, voltou a fazer uma oferta. Dessa vez, o valor era maior do que todas as anteriores. Mesmo assim, Clara recusou. O sorriso dele desapareceu imediatamente. Pela primeira vez, deixou de lado o tom amigável. Perguntou por que ela insistia em manter aquele lugar. Clara respondeu que a propriedade era sua e que não pretendia vendê-la. Esteban ficou alguns segundos em silêncio. Depois afirmou que algumas oportunidades não apareciam duas vezes. Antes de ir embora, lançou um olhar estranho para as árvores e disse que certas teimosias costumavam custar caro. Durante os meses seguintes, pequenos problemas começaram a surgir. Algumas cercas foram danificadas durante a noite. Ferramentas desapareceram do depósito. Certas mudas apareceram arrancadas, sem explicação. Clara não tinha provas contra ninguém, mas sentia que aquilo não era coincidência. Mesmo assim, continuou replantando tudo o que era destruído. Se arrancavam uma árvore, ela plantava outra. Se quebravam uma cerca, ela a consertava. Aos poucos, aquela persistência começou a chamar a atenção de algumas pessoas da vila. Nem todos continuavam rindo. Alguns passaram a sentir uma espécie de respeito silencioso. Afinal, já fazia muitos anos desde que Clara começara aquele trabalho. A maioria das pessoas teria desistido muito antes. Ela não. Continuava ali todos os dias. Chovesse ou fizesse frio. Estivesse cansada ou não. Certo inverno foi especialmente difícil. As temperaturas caíram mais do que o normal. Muitas árvores sofreram danos. Algumas morreram. Clara passou semanas inteiras tentando salvar o que podia. Em determinado momento, ficou tão desanimada que chegou a guardar a carta do pai em uma gaveta sem querer vê-la novamente. Sentia raiva, sentia tristeza, sentia que havia dedicado anos da própria vida a algo que talvez nunca fizesse sentido. Mas uma noite, durante uma tempestade de vento particularmente forte, ela ouviu um som diferente vindo do lado de fora. Ao sair com uma lanterna, percebeu que as árvores maiores estavam funcionando como uma espécie de barreira. O vento continuava intenso, mas a área próxima à casa parecia menos afetada do que os campos abertos ao redor. A diferença era pequena, quase imperceptível. Ainda assim, foi a primeira vez que Clara observou algo concreto acontecendo por causa daquelas árvores. Aquela descoberta não respondeu suas perguntas, mas reacendeu sua determinação. Nos anos seguintes, o círculo verde continuou crescendo. Quem observava de longe já conseguia notar claramente a formação ao redor da propriedade. As árvores começavam a criar uma espécie de parede natural. Algumas aves passaram a fazer ninhos ali. Pequenos animais apareceram com mais frequência. O terreno parecia mais vivo. Apesar disso, a maioria dos moradores continuava sem enxergar qualquer utilidade prática naquilo. Para eles, continuava sendo apenas a obsessão de uma mulher que não conseguia superar a morte do pai. Enquanto isso, Clara seguia em frente. O tempo havia mudado muitas coisas em sua vida. Seu rosto mostrava sinais dos anos de trabalho ao ar livre. Suas mãos carregavam marcas de esforço constante. Sua situação financeira permanecia longe do ideal, mas havia algo que ninguém conseguia tirar dela. A certeza de que estava concluindo algo que Antônio havia começado muito antes de sua morte. Mesmo sem entender o motivo, mesmo sem conhecer o resultado, mesmo enfrentando humilhações que pareciam nunca terminar. E foi justamente quando a floresta começou a alcançar um tamanho que ninguém mais conseguia ignorar, que acontecimentos estranhos começaram a surgir ao redor da propriedade, sinais discretos que fariam Clara perceber que talvez seu pai tivesse escondido muito mais segredos do que ela imaginava. O tempo continuou passando.
e a floresta ao redor da casa de Clara já não podia mais ser ignorada por ninguém. As árvores que um dia haviam sido apenas pequenas mudas frágeis, agora formavam uma grande faixa verde que cercava quase toda a propriedade. Quem passava pela estrada conseguia notar a diferença imediatamente. Enquanto os campos ao redor permaneciam abertos e expostos ao vento, a área próxima à casa parecia mais protegida. O som constante das rajadas já não era tão forte dentro daquele círculo de árvores. Mesmo assim, Clara continuava sem entender por que seu pai havia insistido tanto para que ela seguisse aquele caminho. Em alguns dias, a dúvida era tão grande que parecia mais pesada do que o próprio trabalho físico. Ela havia dedicado muitos anos da sua vida àquela missão, mas ainda não possuía nenhuma resposta concreta. Tudo mudou em uma tarde fria de outono. O céu estava coberto por nuvens cinzentas, e Clara havia decidido organizar um antigo depósito que ficava atrás da casa. Era um lugar onde Antônio costumava guardar ferramentas, caixas velhas e objetos que raramente utilizava. Depois da morte dele, Clara havia mexido apenas no necessário. Grande parte daquele espaço permanecia praticamente igual ao dia em que o pai partira. Como precisava liberar espaço para guardar equipamentos de jardinagem, resolveu fazer uma limpeza completa. Passou horas retirando caixas empoeiradas, separando ferramentas enferrujadas e descartando objetos quebrados. Foi então que encontrou um velho baú de madeira escondido atrás de uma estante. Clara não se lembrava de já ter visto aquele baú antes. Ele estava coberto por uma camada grossa de poeira, como se ninguém o tivesse tocado durante muitos anos. Curiosa, aproximou-se e tentou abrir a tampa. O fecho estava enferrujado, mas depois de algum esforço conseguiu levantá-la. Dentro havia diversos objetos antigos, fotografias, cadernos, mapas dobrados e documentos que pareciam extremamente velhos. O coração dela acelerou imediatamente. Pela primeira vez desde a morte do pai, sentiu que talvez estivesse diante de algo importante. Clara começou a examinar tudo com atenção. Algumas fotografias mostravam Antônio quando era muito jovem. Em várias delas, ele aparecia ao lado de um homem desconhecido. O sujeito tinha cabelos brancos, usava roupas de campo e aparecia segurando instrumentos de medição que Clara nunca havia visto antes. Em uma das fotos, os dois estavam diante de uma área coberta por árvores muito parecidas com as que ela vinha plantando durante todos aqueles anos. Aquilo chamou sua atenção imediatamente. Quem era aquele homem? E por que aparecia tantas vezes ao lado do pai? Ela continuou analisando o conteúdo do baú. Entre os papéis havia diversos cadernos preenchidos com anotações. Algumas páginas estavam danificadas pelo tempo, outras permaneciam perfeitamente legíveis. Clara percebeu rapidamente que muitos dos textos não pareciam anotações comuns. Existiam desenhos detalhados de árvores, esquemas mostrando posições específicas de plantio e vários cálculos que ela não conseguia compreender. Em algumas páginas, apareciam setas indicando direções do vento. Em outras, havia observações sobre temperaturas, neve e comportamento do solo durante o inverno. Quanto mais ela lia, mais perguntas surgiam. Aquilo parecia algum tipo de estudo, um trabalho que Antônio havia desenvolvido durante muitos anos, sem nunca comentar nada com ninguém. Clara passou o restante da tarde examinando o material. Em determinado momento, encontrou uma folha solta, onde o pai havia escrito apenas uma frase. A proteção depende da disposição correta. Aquela frase ficou gravada em sua mente. Proteção de quê? Disposição correta de quê? Nada parecia fazer sentido. Mesmo assim, ela sentia que finalmente estava se aproximando de alguma resposta. Nos dias seguintes, Clara começou a dedicar parte do seu tempo à leitura daqueles documentos. Sempre que terminava suas tarefas, sentava na cozinha com os cadernos espalhados sobre a mesa. Algumas anotações eram fáceis de entender. Outras pareciam escritas em linguagem técnica. Ela fazia o possível para juntar as informações como peças de um quebra-cabeça. Aos poucos, começou a perceber que o pai não estava simplesmente plantando árvores por gostar da natureza. Havia um objetivo específico por trás de tudo aquilo. Mas qual? Enquanto tentava descobrir, outra coisa começou a acontecer. Certos moradores passaram a notar seu interesse pelos documentos antigos. Em uma vila pequena, quase nada permanecia em segredo por muito tempo. Comentários começaram a circular,
sobre a existência de mapas e anotações deixadas por Antônio. Alguns acreditavam que Clara havia encontrado provas de uma herança escondida. Outros imaginavam que existiam riquezas enterradas na propriedade. As histórias aumentavam a cada semana. Naturalmente, essas conversas acabaram chegando aos ouvidos de Esteban. Poucos dias depois, ele apareceu novamente na propriedade. Desta vez, parecia mais interessado do que nunca. Durante a conversa, fez várias perguntas sobre os documentos do pai. Tentou parecer casual, mas Clara percebeu que havia algo estranho. Esteban queria saber exatamente o que ela tinha encontrado. Queria saber se existiam mapas. Queria saber se Antônio havia deixado instruções além da carta. Clara respondeu o mínimo possível. Aquilo pareceu incomodá-lo. Antes de ir embora, ele observou a floresta durante alguns segundos e perguntou se ela nunca havia pensado em vender tudo. Mais uma vez recebeu um não como resposta. O olhar dele ficou sério. Depois entrou na caminhonete e desapareceu pela estrada. Naquela noite, Clara teve dificuldade para dormir. Pela primeira vez começou a suspeitar que o interesse de Esteban pela propriedade não estava relacionado apenas ao terreno. Talvez ele soubesse algo que ela desconhecia. Talvez tivesse alguma ligação com os documentos do pai. A ideia parecia absurda, mas não conseguia afastá-la da cabeça. 2 dias depois aconteceu algo ainda mais estranho. Quando voltou para casa após trabalhar na área externa, encontrou a porta dos fundos entreaberta. Seu coração disparou. Ela tinha certeza de que havia trancado tudo antes de sair. Entrou com cuidado e começou a verificar os cômodos. Nada parecia ter sido levado. Dinheiro continuava guardado. Ferramentas permaneciam no lugar. Porém, quando chegou à mesa onde costumava analisar os documentos, percebeu imediatamente que algo estava errado. Algumas páginas haviam desaparecido. Não eram muitas. Apenas algumas folhas específicas. Mas Clara tinha certeza absoluta de que estavam ali na noite anterior. Ela passou horas procurando por toda a casa. Revirou gavetas, armários e caixas. Não encontrou nada. Alguém havia entrado. Alguém havia procurado exatamente os documentos do pai. Pela primeira vez desde que iniciou aquela jornada, Clara sentiu medo. Não medo por si mesma, mas medo do que poderia estar escondido naquelas anotações. Se alguém estava disposto a invadir sua casa para pegar algumas páginas antigas, então aqueles papéis tinham muito mais valor do que ela imaginava. Nos dias seguintes, passou a manter os documentos restantes escondidos em diferentes locais da casa. Também começou a prestar mais atenção ao movimento ao redor da propriedade. Sempre que via um veículo desconhecido na estrada, observava atentamente. A sensação de estar sendo observada crescia a cada semana. Mesmo assim, sua curiosidade era maior que o medo. Quanto mais dificuldades surgiam, mais convencida ela ficava de que estava perto de descobrir um segredo importante. E sem perceber, Clara começava a se aproximar da verdade que seu pai havia tentado proteger durante décadas. Uma verdade que não estava escondida apenas nos documentos desaparecidos, mas também nas próprias árvores que continuavam crescendo silenciosamente ao redor da casa. Depois da invasão à sua casa, Clara passou vários dias vivendo em estado de alerta. A sensação de que alguém havia entrado ali procurando especificamente os documentos de seu pai não saía de sua cabeça. Não importava quantas vezes tentasse encontrar uma explicação diferente, tudo apontava para a mesma conclusão. Aquela pessoa sabia exatamente o que estava procurando. Não havia levado dinheiro, ferramentas, nem qualquer objeto de valor. As únicas coisas que desapareceram foram algumas páginas dos cadernos antigos de Antônio. Isso transformava o caso em algo muito mais estranho do que um simples furto. Clara começou a guardar os documentos restantes em lugares diferentes da casa. Algumas páginas ficaram escondidas dentro de uma caixa antiga no sótão. Outras foram colocadas dentro de recipientes metálicos no depósito. Ela não sabia exatamente de quem estava se protegendo, mas sentia que precisava agir com cuidado. Enquanto isso, a floresta continuava crescendo. As árvores mais antigas já criavam uma espécie de parede natural ao redor da propriedade. Quando Clara caminhava entre elas, sentia uma diferença clara em relação aos campos abertos que cercavam a região. O vento parecia menos agressivo, o ambiente era mais tranquilo. Em certos momentos, ela tinha a impressão de estar entrando em outro mundo.
Mesmo assim, as respostas continuavam longe. Os documentos que restaram mostravam desenhos, mapas e anotações, mas ainda faltavam peças importantes daquele quebra-cabeça. Algumas das páginas desaparecidas pareciam justamente as mais importantes. Era como se alguém tivesse removido os trechos capazes de explicar tudo. Com o passar das semanas, outro detalhe começou a chamar sua atenção. Esteban estava aparecendo com frequência cada vez maior. Antes, ele visitava a propriedade algumas vezes por ano. Agora, surgia praticamente todos os meses. Sempre encontrava uma desculpa diferente para aparecer. Às vezes dizia que estava passando pela estrada por acaso. Em outras ocasiões afirmava que queria fazer uma nova proposta de compra. Mas Clara já não acreditava nessas explicações. Havia algo estranho por trás daquele interesse insistente. Certo dia, enquanto trabalhava próximo à cerca, ela viu a caminhonete de Esteban estacionar novamente. O empresário desceu com o mesmo sorriso controlado de sempre. Caminhou devagar, observando as árvores antes de se aproximar. Depois de alguns comentários superficiais sobre o clima e sobre a propriedade, foi direto ao assunto. Disse que estava disposto a pagar muito mais do que havia oferecido anteriormente. O valor realmente era alto. Mais alto do que Clara imaginava que alguém pagaria por aquela casa antiga. Mesmo assim, ela recusou. A reação de Esteban foi diferente daquela das outras vezes. Ele não insistiu imediatamente. Apenas ficou observando o rosto dela durante alguns segundos. Depois perguntou se sua decisão tinha relação com os documentos encontrados no depósito. Clara sentiu um frio percorrer seu corpo. Ela nunca havia contado para ele o que havia encontrado. Nem mesmo mencionara os documentos durante as últimas conversas. Ainda assim, ele parecia saber muito mais do que deveria. Tentando manter a calma, respondeu apenas que os documentos pertenciam ao pai dela. Esteban abriu um sorriso discreto e comentou que certas descobertas podiam criar problemas desnecessários. Em seguida voltou para a caminhonete e foi embora sem dizer mais nada. A conversa durou poucos minutos, mas deixou Clara profundamente inquieta. Pela primeira vez ela teve certeza de que Esteban sabia alguma coisa sobre o passado de Antônio, talvez até mais do que ela própria. Nos meses seguintes, os problemas começaram a aumentar. Primeiro chegaram notificações inesperadas da prefeitura. Segundo os documentos recebidos, algumas estruturas da propriedade precisavam passar por inspeções obrigatórias. Depois vieram exigências relacionadas à manutenção do terreno. Em seguida apareceram multas por motivos que Clara considerava absurdos. Nada parecia grave individualmente, mas o conjunto das situações criava pressão constante. Cada nova exigência significava gastos, deslocamentos e perda de tempo. Conversando com alguns moradores, Clara descobriu que ninguém mais estava enfrentando problemas semelhantes. Aquilo aumentou ainda mais suas suspeitas. Em determinado momento, decidiu procurar uma funcionária da prefeitura com quem tinha boa relação. Depois de alguma insistência, conseguiu uma informação preocupante. Vários dos pedidos de fiscalização haviam surgido após denúncias anônimas registradas nos últimos meses. A funcionária não podia revelar quem estava fazendo as denúncias, mas deixou escapar que todas pareciam vir da mesma fonte. Clara saiu dali com uma sensação cada vez mais clara de que alguém estava tentando dificultar sua vida. E havia apenas uma pessoa que tinha interesse suficiente para fazer aquilo. Enquanto isso, Esteban continuava expandindo seus negócios. Sua empresa madeireira crescia ano após ano. Novas áreas eram exploradas constantemente. Caminhões carregados de madeira cruzavam a região quase todos os dias. Muitas pessoas da vila admiravam seu sucesso. Outras dependiam economicamente dele. Poucos tinham coragem de questionar suas decisões. Mas Clara começou a notar algo que antes passava despercebido. Sempre que o nome de Antônio surgia em alguma conversa, Esteban mudava de comportamento. Ficava mais sério, mais atento, como se o passado ainda guardasse assuntos que preferia manter escondidos. Certo sábado, durante uma feira local, Clara encontrou um antigo amigo de seu pai chamado Joaquim. Era um senhor de idade avançada que havia trabalhado com Antônio muitos anos antes. Durante a conversa, ela mencionou os documentos encontrados no depósito. Joaquim ficou visivelmente surpreso. Perguntou se ainda existiam registros daquela época. Clara respondeu que sim, embora algumas páginas tivessem desaparecido.
O homem permaneceu em silêncio durante alguns segundos antes de dizer algo que a deixou intrigada. Segundo ele, Antônio havia passado muitos anos estudando a região ao redor da vila. Não fazia isso por dinheiro nem por agricultura. Havia outro motivo. Quando Clara perguntou qual era esse motivo, Joaquim respondeu que não sabia ao certo. Disse apenas que Antônio costumava afirmar que o futuro da comunidade dependia de algo que poucos estavam enxergando. Antes que pudesse explicar melhor, outras pessoas se aproximaram e a conversa terminou. Mesmo assim, aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Clara. O futuro da comunidade dependia de algo que poucos estavam enxergando. Quanto mais pensava nisso, mais percebia que tudo parecia ligado às árvores, aos mapas e aos documentos desaparecidos. Algumas semanas depois, um novo incidente aumentou ainda mais a tensão. Durante a madrugada, Clara foi acordada por um barulho vindo da área externa. Ao olhar pela janela, percebeu luzes se movendo próximo à floresta. Pegou uma lanterna e saiu cuidadosamente. Quando chegou ao local, encontrou apenas marcas recentes de pneus próximas à estrada. Alguém estivera ali. Alguém havia entrado na propriedade durante a noite. Embora não encontrasse nenhum invasor, percebeu que algumas estacas usadas para marcar determinadas áreas de plantio haviam sido arrancadas. Parecia um ato pequeno, mas reforçava a sensação de perseguição. Na manhã seguinte, enquanto observava as árvores balançando suavemente ao vento, Clara tomou uma decisão. Pela primeira vez desde a morte do pai, ela deixou de enxergar sua missão apenas como um pedido familiar. Agora entendia que estava protegendo algo que outras pessoas claramente desejavam controlar ou esconder. Não sabia exatamente o que. Não sabia por que aquilo era tão importante. Mas tinha certeza de uma coisa. Quanto mais tentavam fazê-la desistir, mais próximo ela devia estar de descobrir a verdade. E em algum lugar daquela mesma região, longe dos olhos da vila, Esteban também observava os acontecimentos com crescente preocupação, porque os documentos encontrados por Clara estavam começando a revelar partes de uma história antiga que ele jamais quis que viessem à tona. Depois da sequência de acontecimentos estranhos que vinha enfrentando, Clara passou a observar a propriedade com outros olhos. Durante muitos anos, ela enxergou aquelas árvores apenas como uma missão deixada pelo pai. Agora começava a perceber que talvez existisse algo mais acontecendo diante dela o tempo inteiro. As árvores já não eram pequenas mudas espalhadas pelo terreno. Haviam se transformado em uma verdadeira floresta que cercava quase toda a casa. Vista de cima, a área formava um grande círculo verde no meio dos campos abertos da região. Quem passava pela estrada não conseguia mais ignorar aquela imagem. Mesmo os moradores que continuavam achando tudo estranho eram obrigados a admitir que o lugar havia mudado completamente. O vento, que antes atravessava a propriedade sem encontrar obstáculos, agora encontrava uma barreira natural formada por centenas de árvores de diferentes tamanhos. Clara percebia isso todos os dias. Quando caminhava para fora da floresta em direção aos campos abertos, sentia imediatamente a diferença. Dentro do círculo verde, o ambiente parecia mais tranquilo. O ar era menos agressivo. Os sons do vento chegavam mais suaves. Era uma mudança difícil de explicar para quem não vivia ali, mas extremamente fácil de sentir. No início, apenas ela notava esses detalhes. Depois, outras pessoas começaram a perceber também. Tudo começou durante uma tempestade de vento que atingiu a região no final do outono. Não foi nada fora do comum para os padrões locais. Ventanias fortes aconteciam todos os anos. Porém, dessa vez alguns agricultores perceberam algo curioso. Certas áreas próximas à propriedade de Clara sofreram menos danos do que campos semelhantes localizados em outras partes da vila. Cercas permaneceram de pé. Pequenas plantações resistiram melhor. Na época, ninguém deu muita importância. A maioria considerou aquilo uma coincidência, mas Clara guardou a informação na memória. Algumas semanas depois, uma segunda situação chamou a atenção. Um criador de ovelhas chamado Eduardo possuía um terreno relativamente próximo da propriedade. Durante uma conversa casual no mercado, ele comentou que seus animais costumavam procurar abrigo perto da área de Clara durante os dias de vento mais intenso. Segundo ele, o comportamento era incomum. Os animais pareciam perceber algo que as pessoas ainda não conseguiam enxergar claramente.
Mais uma vez, a observação foi tratada como mera curiosidade. Mas aos poucos, pequenos acontecimentos semelhantes começaram a se acumular. O solo próximo à floresta permanecia úmido por mais tempo após as chuvas. Certas plantas cresciam com mais facilidade naquela área. Algumas aves que raramente apareciam na região passaram a construir ninhos entre as árvores. Nada disso parecia extraordinário quando analisado isoladamente. Porém, quando observado em conjunto, criava uma sensação crescente de que aquele lugar estava se tornando diferente do restante da vila. Clara continuava estudando os documentos deixados pelo pai sempre que podia. Embora várias páginas importantes tivessem desaparecido, ainda existiam informações suficientes para alimentar suas dúvidas. Em muitos dos desenhos antigos, Antônio havia representado árvores posicionadas em círculos e fileiras específicas. Também apareciam setas indicando a direção dos ventos predominantes da região. Quanto mais Clara analisava aqueles registros, mais acreditava que o formato da floresta não era resultado do acaso. O pai havia planejado cada detalhe cuidadosamente. Mas para quê? Essa pergunta permanecia sem resposta. Enquanto isso, Esteban observava tudo à distância. Seu comportamento havia mudado nos últimos meses. Antes fazia críticas abertas ao projeto de Clara. Agora parecia preferir o silêncio. Continuava interessado na propriedade, mas já não demonstrava isso publicamente com a mesma frequência. Essa mudança preocupava Clara mais do que as provocações anteriores. Quando alguém como Esteban deixava de agir de forma previsível, normalmente era porque estava planejando alguma coisa. Certo dia, enquanto organizava ferramentas no depósito, Clara recebeu a visita inesperada de Marcelo. O irmão raramente aparecia. Desde a divisão da herança, os dois mantinham uma relação distante. A conversa começou de forma comum, mas logo tomou outro rumo. Marcelo admitiu que havia notado mudanças na propriedade. Disse que durante uma das últimas tempestades percebeu que a região próxima à floresta parecia menos afetada pelos ventos. Clara ficou surpresa. Era a primeira vez que alguém da família reconhecia aquilo. Marcelo não chegou a mudar completamente sua opinião sobre o projeto, mas pela primeira vez não fez piadas nem críticas. Antes de ir embora, caminhou entre as árvores observando tudo em silêncio. Aquela visita marcou uma pequena mudança. Lentamente, algumas pessoas começaram a parar de rir. Não porque acreditassem totalmente em Clara, mas porque os resultados estavam se tornando difíceis de ignorar. Ainda havia quem a chamasse de teimosa. Ainda havia quem considerasse tudo uma perda de tempo. Porém, o tom das conversas estava mudando. A curiosidade começava a substituir o deboche. Durante o inverno daquele ano, aconteceu algo que reforçou ainda mais essa transformação. Uma forte frente fria atingiu a região durante vários dias. As temperaturas caíram bastante e os ventos se tornaram especialmente agressivos. Quando a situação passou, muitos moradores perceberam que algumas áreas próximas à floresta apresentavam menos sinais de desgaste do que outras partes da vila. Pequenos arbustos sobreviveram melhor. Certas cercas sofreram menos danos. Até o acúmulo de gelo parecia diferente em alguns pontos. Mais uma vez, ninguém tinha explicações definitivas. Mas as perguntas estavam aumentando. Clara também começou a notar mudanças dentro da própria casa. Durante as noites mais frias, o ambiente parecia conservar calor por mais tempo do que anos atrás. Não era uma diferença enorme, mas era perceptível. Ela se lembrava perfeitamente dos invernos que enfrentou logo após a morte do pai. Naquela época, o vento parecia atravessar tudo. Agora a sensação era diferente. As árvores pareciam absorver parte daquela força antes que ela chegasse à construção. Cada nova observação fortalecia uma suspeita que vinha crescendo lentamente dentro dela. Talvez o pai não estivesse apenas plantando árvores. Talvez estivesse construindo algum tipo de proteção. A ideia parecia estranha, mas começava a encaixar várias peças do quebra-cabeça. Os desenhos indicando direção dos ventos, os esquemas de plantio, a frase encontrada nos documentos sobre a disposição correta. Tudo apontava para algo relacionado à defesa natural da propriedade. Mesmo assim, ainda faltavam informações importantes. As páginas desaparecidas poderiam conter justamente as respostas que ela procurava. Enquanto Clara avançava em suas conclusões, Esteban enfrentava seus próprios problemas.
A exploração de madeira na região vinha encontrando dificuldades crescentes. Algumas áreas já não produziam os resultados esperados. Custos aumentavam. Novos projetos enfrentavam resistência de parte da população. Embora ele continuasse poderoso, sua posição já não parecia tão confortável quanto antes. E isso o tornava ainda mais interessado naquilo que Antônio havia deixado para trás. Em uma noite particularmente fria, Clara decidiu reler todos os documentos restantes mais uma vez. Horas depois, encontrou uma anotação que havia passado despercebida durante anos. Estava escrita em uma das margens de um velho caderno. As palavras eram simples. Quando o grande inverno voltar, eles entenderão. Clara ficou imóvel olhando para aquela frase. O grande inverno. Antônio havia escrito aquilo décadas antes. Não existia nenhuma explicação adicional, nenhuma data, nenhum detalhe. Apenas aquelas palavras. Ela não sabia o que significavam exatamente, mas uma sensação estranha surgiu naquele momento. Pela primeira vez, sentiu que o pai não estava trabalhando apenas para resolver problemas do presente. Parecia estar se preparando para algo que acreditava acontecer no futuro. Algo grande o suficiente para justificar anos de estudos, planejamento e silêncio. Sentada sozinha à mesa da cozinha, com o vento soprando do lado de fora e a floresta balançando na escuridão, Clara percebeu que estava cada vez mais próxima de descobrir a verdade. E sem saber, também estava cada vez mais próxima do momento em que toda a vila seria obrigada a enxergar aquilo que ela vinha construindo havia tantos anos. Depois da descoberta daquela frase escondida entre os documentos do pai, Clara passou dias sem conseguir pensar em outra coisa. Quando o grande inverno voltar, eles entenderão. As palavras eram simples, mas carregavam um peso difícil de explicar. Quanto mais ela refletia sobre elas, mais sentia que estavam ligadas a tudo o que vinha acontecendo ao longo dos últimos anos. As árvores plantadas ao redor da casa, os desenhos mostrando direções de vento, os mapas antigos, as páginas desaparecidas e até o interesse estranho de Esteban pareciam fazer parte da mesma história. Ainda assim, faltavam respostas. Clara não sabia o que era aquele grande inverno. Não sabia quando aconteceria. Também não sabia porque o pai tinha tanta certeza de que um dia ele voltaria. Durante algumas semanas, ela tentou deixar aquela preocupação de lado. Continuou cuidando da propriedade, podando árvores, limpando trilhas e organizando os documentos restantes. Mas algo começou a mudar na região. Primeiro surgiram notícias vindas de cidades maiores. Em programas de rádio e jornais locais, especialistas começaram a comentar sobre alterações incomuns no clima do extremo sul da Argentina. Falavam sobre correntes de ar diferentes das registradas nos últimos anos. Comentavam sobre temperaturas oceânicas fora do padrão. Para a maioria dos moradores da vila, aquilo parecia assunto distante. As pessoas estavam acostumadas a ouvir previsões que nunca se concretizavam completamente. Ninguém levou muito a sério. Porém, Clara prestou atenção. Pela primeira vez, sentiu uma ligação entre aquelas notícias e os registros deixados por Antônio. Conforme os meses avançaram, os alertas se tornaram mais frequentes. Meteorologistas passaram a mencionar a possibilidade de um inverno excepcionalmente rigoroso nos anos seguintes. Ainda não havia consenso entre os especialistas, mas o tema começou a aparecer cada vez mais nos noticiários. Na vila, as reações eram quase sempre as mesmas. Alguns faziam piadas. Outros diziam que os cientistas gostavam de exagerar. Muitos lembravam que os invernos da região sempre foram frios e que nada de extraordinário estava acontecendo. Clara percebia essa descrença toda vez que o assunto surgia no mercado, na praça ou nas reuniões comunitárias. Mesmo assim, algo dentro dela continuava inquieto. Certo dia, enquanto revisava mais uma vez os cadernos do pai, encontrou uma página que não havia analisado com atenção anteriormente. Nela existiam várias anotações sobre ventos polares e formação de barreiras naturais. Algumas palavras estavam apagadas pelo tempo, mas uma frase permanecia legível. A maioria das pessoas só acredita no perigo quando ele já chegou. Clara leu aquilo várias vezes. Quanto mais avançava na leitura dos documentos, mais parecia estar ouvindo o próprio pai falando com ela através dos anos. Enquanto isso, a floresta ao redor da propriedade continuava amadurecendo.
As árvores já eram altas o suficiente para formar uma proteção visível contra os ventos predominantes. Em muitos pontos, a luz do sol atravessava apenas parcialmente os galhos. O ambiente dentro daquele círculo verde era diferente do restante da região. Mais silencioso, mais protegido. Clara sentia isso todos os dias. Algumas vezes caminhava entre as árvores sem objetivo específico, apenas observando tudo o que havia crescido ao longo dos anos. Em momentos assim, costumava imaginar se Antônio estaria satisfeito ao ver o resultado daquele trabalho. Em uma tarde de primavera, uma reunião comunitária foi organizada na vila para discutir preparativos para os próximos meses. Entre vários assuntos, surgiu o tema das previsões climáticas. Um representante regional apresentou informações atualizadas e explicou que alguns modelos meteorológicos indicavam um inverno potencialmente severo. A reação da maioria foi de indiferença. Muitos moradores afirmaram que já tinham ouvido previsões parecidas antes. Outros disseram que estavam acostumados ao frio e que não havia motivo para preocupação. Esteban foi um dos mais críticos. Durante a reunião, afirmou que alarmismo nunca ajudava ninguém. Segundo ele, a região já havia enfrentado invernos difíceis no passado e sempre conseguiu se recuperar. Sua opinião influenciava muitas pessoas, e logo vários moradores passaram a repetir argumentos semelhantes. Clara permaneceu em silêncio durante boa parte do encontro. Mas ao observar aquela confiança excessiva, lembrou-se das palavras encontradas nos documentos do pai. A maioria das pessoas só acredita no perigo quando ele já chegou. Aquela frase parecia descrever exatamente o que estava acontecendo diante dela. Os meses seguintes trouxeram sinais cada vez mais estranhos. O verão foi mais curto do que o normal. Algumas mudanças nas temperaturas chamaram a atenção de agricultores experientes. Certas aves migratórias apareceram mais cedo. Animais começaram a apresentar comportamentos incomuns. Nada era suficiente para provar que algo grave estava chegando, mas o conjunto das mudanças criava uma sensação crescente de que a natureza estava se preparando para algo diferente. Clara observava tudo atentamente. Em uma de suas leituras noturnas, encontrou referências antigas a um inverno devastador que havia atingido a região muitas décadas antes. As anotações eram incompletas, mas descreviam estradas bloqueadas por neve durante semanas, perda de rebanhos e famílias inteiras abandonando suas casas. Foi a primeira vez que ela encontrou indícios concretos de que Antônio talvez estivesse falando sobre um evento real do passado. Isso explicaria por que levava aquele assunto tão a sério. Se havia testemunhado algo semelhante quando era jovem, talvez tivesse passado a vida tentando impedir que a mesma tragédia acontecesse novamente. A hipótese fazia sentido, mas ainda faltavam provas. Enquanto Clara avançava nessas reflexões, a situação climática continuava evoluindo. Já era possível sentir um frio mais intenso, mesmo antes da chegada oficial do inverno. As primeiras geadas apareceram cedo. Agricultores começaram a relatar dificuldades incomuns em algumas plantações. Mesmo assim, a maioria dos moradores permanecia tranquila. Muitos acreditavam que tudo voltaria ao normal em poucas semanas. Esteban continuava minimizando os alertas sempre que tinha oportunidade. Como figura influente na comunidade, suas opiniões ajudavam a manter a sensação de que não havia motivo para preocupação. Porém, nem todos pensavam assim. Algumas pessoas que haviam observado as mudanças ao redor da propriedade de Clara começaram a prestar mais atenção no que ela dizia. Não porque acreditassem completamente em suas teorias, mas porque já tinham visto resultados concretos da floresta durante tempestades anteriores. Entre elas estava Eduardo, o criador de ovelhas, e também alguns agricultores que possuíam terrenos próximos. Aos poucos, pequenas conversas começaram a surgir. Perguntas sobre os documentos do pai, perguntas sobre as árvores, perguntas sobre a possibilidade de aquela proteção natural realmente ter algum efeito importante. Clara respondia apenas o que sabia, e a verdade era que ainda sabia muito pouco. Então chegou o outono, e com ele vieram notícias que mudaram completamente o clima da região. Novos relatórios meteorológicos indicavam que uma massa de ar polar extremamente rara estava se formando. Especialistas passaram a usar termos que não apareciam havia décadas.
Alguns comparavam os dados aos registros dos invernos mais severos já documentados no sul do continente. Pela primeira vez, até mesmo algumas pessoas que costumavam ignorar previsões começaram a demonstrar preocupação. Os mercados registraram aumento na procura por lenha, combustível e alimentos armazenáveis. Certos moradores iniciaram reparos em suas casas. Outros simplesmente continuaram acreditando que tudo não passava de exagero. Clara observava aquela divisão crescer dia após dia. Em casa, voltou a analisar os documentos mais antigos do pai. Queria encontrar qualquer informação que pudesse ajudá-la a entender o que estava por vir. Em uma das últimas páginas preservadas, encontrou um desenho simples, mostrando árvores organizadas em círculos ao redor de uma construção. Ao lado, havia apenas uma frase escrita à mão: "Quando o frio tentar entrar, o vento será o primeiro inimigo." Naquela noite, sentada diante da mesa da cozinha, Clara escutou as rajadas soprando entre as árvores já crescidas. Pela janela, conseguia ver a floresta balançando na escuridão. E pela primeira vez desde que recebera a herança, sentiu que o momento para o qual seu pai havia se preparado durante décadas estava finalmente começando a se aproximar. Os dias que antecederam a chegada do inverno foram marcados por uma tensão que ninguém conseguia explicar completamente. Mesmo as pessoas que continuavam desacreditando os alertas começaram a perceber que algo estava diferente. O frio chegou mais cedo do que o normal. As manhãs amanheciam cobertas por uma camada de gelo mais espessa a cada semana. Os ventos, que já eram conhecidos por sua força naquela região do sul da Argentina, pareciam cada vez mais agressivos. Ainda assim, a maioria dos moradores seguia sua rotina como sempre havia feito. Afinal, aquela comunidade já enfrentara muitos invernos difíceis ao longo das gerações. Poucos acreditavam que algo realmente extraordinário estivesse prestes a acontecer. Clara observava tudo com crescente preocupação. Nos últimos meses, ela havia relido inúmeras vezes os documentos deixados pelo pai. As frases incompletas, os desenhos das árvores e os registros antigos sobre um inverno devastador pareciam agora muito mais importantes do que nunca. Em várias noites, sentada diante da mesa da cozinha, ela olhava para os papéis espalhados e sentia uma inquietação difícil de ignorar. Era como se Antônio estivesse tentando avisar alguma coisa através daqueles registros, mas o tempo tivesse apagado justamente as partes mais importantes. Mesmo assim, um pensamento não saía de sua cabeça. Se o pai havia dedicado décadas da própria vida estudando o comportamento dos ventos e plantando árvores com tanta precisão, então certamente acreditava que uma ameaça real poderia voltar a atingir a região. E então aconteceu. A primeira tempestade chegou durante a madrugada. Clara foi acordada pelo som do vento batendo contra as janelas. Não era um vento comum. Havia uma força diferente naquela rajada constante que fazia a casa inteira vibrar. Quando olhou pela janela ainda escura, viu a neve sendo carregada pelo ar em todas as direções. Parecia que o céu inteiro havia se transformado em uma massa branca em movimento. Ao amanhecer, a situação era ainda pior. A estrada principal da vila já estava parcialmente coberta. Algumas cercas haviam sido derrubadas. Telhados apresentavam danos. Mesmo assim, muitos moradores acreditavam que aquela era apenas a primeira tempestade da estação e que tudo voltaria ao normal em poucos dias. Mas o normal nunca voltou. Nas semanas seguintes, novas tempestades atingiram a região, sem dar tempo para recuperação. O frio se intensificava a cada dia. A neve acumulava rapidamente. Os ventos continuavam soprando quase sem interrupção. Caminhar ao ar livre passou a ser perigoso. Em alguns momentos, a visibilidade desaparecia completamente. As estradas começaram a ficar intransitáveis. Caminhões deixaram de chegar. O abastecimento ficou irregular. A energia elétrica passou a falhar com frequência. Ainda assim, o pior estava apenas começando. Em uma manhã especialmente fria, Clara decidiu percorrer parte da propriedade para verificar possíveis danos. Assim que saiu da área protegida pela floresta, sentiu o impacto imediato. O vento parecia empurrá-la para trás. A temperatura era brutal. Respirar se tornava desconfortável após poucos minutos. Ela caminhou apenas o suficiente para observar os campos ao redor e ficou impressionada.
Grandes áreas estavam cobertas por neve acumulada. Em alguns pontos, as camadas já alcançavam alturas preocupantes. Quando voltou para dentro do círculo de árvores, percebeu novamente aquela diferença que vinha notando havia anos. O vento continuava presente, mas muito mais fraco. A neve não se acumulava da mesma maneira. O ambiente parecia mais estável. Pela primeira vez, Clara começou a entender uma parte do plano do pai. As árvores realmente estavam funcionando como uma barreira. Enquanto isso, a situação na vila piorava rapidamente. Muitas casas não foram construídas para suportar condições tão extremas durante tanto tempo. Telhados começaram a ceder sob o peso da neve. Sistemas de aquecimento falhavam. Famílias inteiras passaram a enfrentar dificuldades para manter suas residências habitáveis. O mercado local esgotou diversos produtos básicos. A lenha tornou-se um recurso cada vez mais disputado. Pessoas que antes ignoravam completamente os alertas, agora observavam o céu com preocupação constante. Marcelo foi um dos primeiros a sentir os efeitos da crise. Parte de suas instalações agrícolas sofreu danos severos. Equipamentos ficaram presos sob a neve. Trabalhadores não conseguiam chegar às propriedades. Renato enfrentou problemas semelhantes com o gado. Animais começaram a morrer devido às condições extremas. O prejuízo aumentava a cada dia. Pela primeira vez desde a divisão da herança, os dois irmãos passaram a enfrentar uma situação que dinheiro sozinho não conseguia resolver rapidamente. Enquanto isso, Esteban também via seus negócios entrarem em colapso. A exploração madeireira praticamente parou. Estradas bloqueadas impediam o transporte. Equipamentos ficaram inutilizados. Alguns depósitos sofreram danos causados pelo frio intenso. O homem que durante anos demonstrara tanta confiança agora passava boa parte do tempo tentando conter prejuízos. Mesmo assim, continuava evitando admitir que a situação era mais grave do que havia previsto. Conforme o inverno avançava, a comunidade começou a perceber que estava enfrentando algo sem precedentes. Moradores mais velhos afirmavam nunca ter visto nada parecido. Os registros históricos da região mencionavam eventos semelhantes apenas muitas décadas antes. A cada nova tempestade, o sentimento de segurança diminuía. Algumas famílias decidiram abandonar temporariamente suas casas e buscar abrigo em cidades maiores. Outras tentaram resistir o máximo possível, mas a combinação de frio extremo, ventos constantes e isolamento estava se tornando insustentável. Em meio a esse cenário, uma informação começou a circular discretamente pela vila. Pessoas que haviam passado próximo à propriedade de Clara relatavam que o local parecia muito menos afetado do que o restante da região. No início, muitos duvidaram. Parecia impossível que uma simples floresta pudesse fazer diferença diante de uma situação tão extrema. Mas conforme os relatos aumentavam, a curiosidade cresceu. Certo dia, Eduardo, o criador de ovelhas, decidiu verificar pessoalmente. Quando chegou ao local, ficou impressionado. A diferença era visível. Dentro do círculo verde, o vento perdia grande parte de sua força. A neve estava distribuída de forma muito mais uniforme. Algumas áreas permaneciam surpreendentemente acessíveis. O ambiente ainda era frio, mas parecia pertencer a outro lugar quando comparado aos campos abertos logo além das árvores. Eduardo voltou para a vila contando o que havia visto. Outros moradores fizeram o mesmo nos dias seguintes. Pouco a pouco, aquilo que antes parecia apenas uma curiosidade passou a ser encarado de forma diferente. As pessoas começaram a olhar para a floresta de Clara com novos olhos. Enquanto isso, a situação geral continuava se agravando. Uma das maiores tempestades de toda a temporada atingiu a região durante uma noite particularmente violenta. Os ventos alcançaram níveis assustadores. Diversas estruturas foram danificadas. Árvores isoladas foram arrancadas pela raiz. Algumas famílias precisaram abandonar suas casas imediatamente. Quando o dia amanheceu, a vila parecia irreconhecível. Montanhas de neve cercavam construções. Estradas haviam desaparecido sob camadas espessas de gelo. Equipes de emergência encontravam dificuldades para se deslocar. E foi naquele momento que muitas pessoas finalmente compreenderam que não estavam enfrentando apenas um inverno rigoroso. Estavam vivendo uma catástrofe climática histórica. Clara observava tudo da janela da sua casa. Do lado de fora,
As árvores balançavam sob a força do vento, mas continuavam cumprindo silenciosamente o papel para o qual haviam sido plantadas décadas antes. Enquanto a tempestade rugia além daquele círculo verde, ela sentiu que as peças do quebra-cabeça deixado por seu pai começavam a se encaixar. Mas ainda havia algo muito maior prestes a acontecer. Algo que mudaria completamente a forma como toda a comunidade enxergava a mulher que passou anos sendo chamada de louca apenas por obedecer a um simples pedido deixado em uma carta. A tempestade que atingiu a região naquela semana foi tão forte que muitos moradores passaram a medir o tempo de uma forma diferente. Já não falavam em dias ou datas. Falavam em quantas noites haviam conseguido dormir sem que o vento sacudisse as paredes da casa, ou em quantas vezes precisaram retirar neve das portas para conseguir sair. A situação havia ultrapassado qualquer previsão. O frio parecia não ter fim. As estradas continuavam bloqueadas. Caminhões de abastecimento não conseguiam chegar. A energia elétrica funcionava de forma irregular. Algumas famílias já haviam deixado a vila, enquanto outras permaneciam porque simplesmente não tinham para onde ir. Em meio a tudo aquilo, um comentário começou a se espalhar cada vez mais rápido. A casa de Clara estava resistindo melhor do que qualquer outro lugar da região. No começo, as pessoas ouviram aquilo com desconfiança. Afinal, parecia impossível. Durante anos, muitos daqueles moradores haviam rido dela. Haviam chamado sua floresta de desperdício de tempo. Haviam dito que ela estava jogando dinheiro fora. Agora, de repente, os mesmos homens e mulheres começavam a ouvir histórias sobre uma propriedade onde o vento era menos agressivo e onde a neve não se acumulava da mesma forma. Parecia absurdo, mas era verdade. A primeira família a procurar Clara foi a de Eduardo, o criador de ovelhas. Sua casa havia sofrido danos após uma sequência de ventos extremamente fortes. Parte do telhado foi arrancada durante a madrugada, e o frio tornou impossível permanecer ali com segurança. Eduardo chegou à propriedade acompanhado da esposa e dos 2 filhos pequenos. Quando atravessaram o círculo de árvores, ficaram impressionados. A diferença podia ser sentida imediatamente. O vento ainda existia, mas já não parecia um inimigo tentando derrubar tudo pelo caminho. As árvores absorviam boa parte da força das rajadas. Além disso, a neve estava distribuída de maneira muito diferente. Enquanto áreas abertas apresentavam montanhas de gelo acumulado, dentro da floresta, o terreno permanecia muito mais acessível. Clara recebeu a família sem fazer perguntas. Preparou um espaço para todos e dividiu o que tinha disponível. Naquele momento, ela não pensava nos anos de críticas, nem nos comentários que ouviu ao longo da vida. Via apenas pessoas precisando de ajuda. Nos dias seguintes, outras famílias começaram a chegar. Primeiro uma, depois 2, depois mais 3. A cada nova tempestade, mais moradores percebiam que suas casas não suportariam aquelas condições por muito mais tempo. Alguns chegavam constrangidos, outros mal conseguiam olhar nos olhos de Clara. Muitos lembravam perfeitamente das piadas que fizeram quando ela começou a plantar as primeiras mudas. Agora estavam ali, buscando proteção justamente naquilo que antes chamavam de loucura. Mesmo assim, Clara abriu as portas para todos. A velha casa de madeira logo ficou cheia. Colchões foram espalhados pelos cômodos. Cobertores passaram a ser compartilhados. Pessoas que mal se falavam precisaram aprender a conviver no mesmo espaço. Apesar das dificuldades, existia uma sensação crescente de alívio. Pela primeira vez em semanas, muitos daqueles moradores conseguiam descansar sem medo de que o telhado desabasse durante a madrugada. Enquanto a comunidade encontrava abrigo na propriedade, uma pergunta começou a surgir entre todos. Como aquilo era possível? Alguns caminhavam pela floresta, observando atentamente as árvores. Outros tentavam entender por que o vento perdia tanta força ao atravessar aquela barreira verde. Havia também quem examinasse o solo, percebendo que a neve não se acumulava da mesma maneira que nas áreas abertas. Quanto mais observavam, mais ficava claro que não se tratava de sorte. Existia algo muito específico naquele lugar. Certa noite, reunidos ao redor de um fogão a lenha, vários moradores começaram a conversar sobre o assunto. Foi então que Clara decidiu mostrar alguns dos documentos deixados pelo pai. Pela primeira vez,
Compartilhou parte das anotações que havia encontrado no antigo depósito. As pessoas ouviram em silêncio enquanto ela explicava o pouco que conseguira entender ao longo dos anos. Falou sobre os desenhos indicando a direção dos ventos. Falou sobre os esquemas de plantio. Falou sobre as frases misteriosas que Antônio havia deixado registradas. Quanto mais a conversa avançava, mais os moradores percebiam que aquela floresta nunca foi fruto do acaso. Tudo parecia ter sido planejado muito antes. Marcelo e Renato também estavam presentes. Os dois haviam sido obrigados a deixar temporariamente suas propriedades depois que as condições se tornaram insustentáveis. Sentados diante do fogo, escutavam a história com expressões que misturavam surpresa e arrependimento. Durante anos acreditaram que o pai havia cometido uma injustiça ao deixar apenas a casa para Clara. Agora começavam a perceber que talvez não tivessem entendido nada sobre a verdadeira herança deixada por Antônio. Enquanto isso, do lado de fora, a tempestade continuava castigando a região. Ventos violentos atravessavam os campos. Novas estruturas eram danificadas. O frio permanecia extremo. Porém, dentro daquele círculo de árvores, a situação continuava muito mais controlada. Não era perfeito, não era confortável, mas era seguro. E naquele momento, segurança era o recurso mais valioso que existia. A notícia se espalhou rapidamente. Pessoas de outras áreas da vila passaram a procurar abrigo na propriedade. Algumas chegavam depois de caminhadas difíceis através da neve. Outras eram trazidas por vizinhos. Clara nunca recusou ninguém. A cada novo grupo, reorganizava espaços, dividia alimentos e encontrava formas de acomodar todos. Sua casa, que durante tantos anos foi vista como símbolo de fracasso, havia se transformado no centro de sobrevivência de toda a comunidade. Entre os recém-chegados estava até mesmo Esteban. Quando apareceu na propriedade, vários moradores ficaram surpresos. O homem que durante anos ridicularizou Clara, agora precisava da ajuda dela como qualquer outra pessoa. Sua empresa havia sofrido prejuízos enormes. Algumas instalações estavam inutilizadas. O acesso às principais áreas de operação havia sido perdido. Pela primeira vez em muito tempo, Esteban parecia menor do que sua própria reputação. Ao atravessar o portão, evitou olhar diretamente para Clara. Ela, por sua vez, não fez qualquer comentário sobre o passado. Apenas indicou um lugar onde ele poderia ficar. Aquela atitude silenciosa chamou a atenção de todos que estavam presentes. Muitos esperavam algum tipo de cobrança. Alguma resposta pelas humilhações acumuladas durante anos. Mas Clara não fez nada disso. Os dias continuaram passando. A convivência forçada aproximou pessoas que antes mal se cumprimentavam. Histórias eram compartilhadas durante as noites. Famílias ajudavam umas às outras. Crianças brincavam entre os corredores improvisados da casa. E no centro de tudo estava aquela floresta que ninguém havia levado a sério. Em vários momentos, moradores saíam para observar as árvores de perto. Alguns tocavam os troncos como se estivessem tentando compreender um segredo. Outros caminhavam pelos limites da barreira verde para sentir a diferença entre o ambiente protegido e os campos expostos. Quanto mais observavam, mais ficava evidente que aquelas árvores estavam fazendo exatamente aquilo que Antônio havia planejado décadas antes. Numa manhã especialmente fria, quando a tempestade finalmente deu uma pequena trégua, vários homens decidiram verificar algumas áreas próximas da propriedade para avaliar os danos. Entre eles estavam Eduardo, Marcelo, Renato e outros moradores. Foi durante essa inspeção que encontraram uma das árvores mais antigas derrubada pelos ventos extremos. O tronco havia sido arrancado parcialmente do solo, expondo raízes profundas que permaneceram escondidas durante décadas. Enquanto analisavam os danos, algo chamou a atenção de Eduardo. Próximo às raízes havia uma superfície metálica aparecendo entre a terra congelada. No início, pensaram que fosse apenas uma peça velha abandonada há muito tempo. Mas conforme removeram a neve e a terra acumulada, perceberam que estavam diante de algo completamente diferente. Era uma estrutura de metal cuidadosamente enterrada muitos anos antes. Um objeto que claramente não estava ali por acaso. Sem imaginar o que acabavam de encontrar, os moradores correram para chamar Clara. E naquele instante, sem que ninguém soubesse ainda,
O segredo mais importante deixado por Antônio estava prestes a vir à tona depois de permanecer escondido durante décadas sob o solo da floresta que todos chamaram de loucura. Quando Clara chegou ao local onde os moradores haviam encontrado o objeto metálico, o frio ainda era intenso, mas ninguém parecia se importar. Havia algo naquela descoberta que havia tomado conta da atenção de todos. Homens, mulheres e até crianças observavam o buraco aberto ao lado da árvore derrubada. Parte das raízes estava exposta e, entre elas, aparecia uma superfície de metal coberta por terra endurecida e gelo. Eduardo foi o primeiro a se aproximar quando Clara chegou. Com o rosto vermelho por causa do frio, ele apontou para o objeto e disse que aquilo definitivamente não estava ali por acaso. Clara se ajoelhou ao lado da abertura e passou a mão sobre a superfície metálica. O coração começou a bater mais rápido. Pela forma como o objeto estava posicionado, parecia ter sido enterrado cuidadosamente muitos anos antes. Não era lixo. Não era parte de alguma máquina antiga. Parecia um recipiente construído justamente para proteger algo. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pela propriedade. Em poucos minutos, praticamente todos os moradores que estavam abrigados na casa se reuniram ao redor do local. Marcelo e Renato também chegaram. Os dois observavam tudo em silêncio. Durante anos acreditaram conhecer bem a história da própria família, mas cada nova revelação mostrava que Antônio havia guardado muito mais segredos do que imaginavam. Depois de algum esforço, os moradores conseguiram remover a terra restante ao redor do objeto. Aos poucos surgiu uma espécie de cápsula metálica comprida, fechada por travas enferrujadas. Apesar do tempo que passara enterrada, sua estrutura permanecia surpreendentemente bem conservada. Clara sentiu uma mistura de ansiedade e nervosismo. Uma parte dela acreditava que finalmente encontraria respostas para perguntas que carregava havia tantos anos. Outra parte tinha medo do que poderia descobrir. Com a ajuda de Eduardo e Marcelo, conseguiu abrir a cápsula. As travas resistiram no começo, mas acabaram cedendo. Quando a tampa finalmente se moveu, todos prenderam a respiração. Dentro havia dezenas de documentos cuidadosamente protegidos por camadas de tecido impermeável. Também existiam mapas enrolados, cadernos grossos, fotografias antigas e diversos envelopes lacrados. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio era tão grande que o único som vinha do vento passando entre as árvores. Clara pegou o primeiro caderno com as mãos trêmulas. Na capa estava escrito apenas um nome: Antônio. Ao ver a caligrafia do pai, sentiu um nó na garganta. Era como se ele estivesse presente novamente depois de tantos anos. Os documentos foram levados para dentro da casa, onde todos poderiam analisá-los sem que o frio danificasse o material. Naquela noite ninguém pensou em dormir cedo. A curiosidade era grande demais. Os moradores se reuniram ao redor da mesa principal, enquanto Clara começava a examinar o conteúdo da cápsula. Logo nas primeiras páginas, ficou claro que aqueles registros eram muito mais completos do que tudo o que ela havia encontrado anteriormente. Existiam anotações detalhadas feitas ao longo de décadas, datas, observações climáticas, estudos sobre ventos, registros de temperaturas, desenhos técnicos extremamente cuidadosos. Era praticamente uma vida inteira de trabalho reunida ali. Conforme avançavam na leitura, uma verdade começou a surgir diante dos olhos de todos. Antônio não havia plantado árvores por acaso. Também não estava apenas tentando proteger sua própria casa. Durante décadas, ele estudou o comportamento climático da região. Os registros mostravam que ele acreditava na possibilidade de um evento extremo voltar a atingir a vila no futuro. E quanto mais estudava o assunto, mais convicto ficava dessa ideia. Um dos cadernos continha relatos escritos pelo próprio Antônio sobre sua juventude. Foi ali que apareceu pela primeira vez a história de um homem chamado José. Segundo os registros, José era um engenheiro florestal brasileiro que chegou à região muitos anos antes, durante um dos invernos mais severos já registrados naquela parte da Argentina. Antônio descrevia como aquele homem possuía conhecimentos incomuns sobre proteção ambiental e comportamento dos ventos em regiões frias. Durante meses, os dois trabalharam juntos observando a paisagem local.
José acreditava que certas formações florestais podiam funcionar como escudos naturais capazes de reduzir drasticamente o impacto de eventos climáticos extremos. Muitos moradores escutavam aquela história pela primeira vez. Alguns se aproximavam ainda mais da mesa para acompanhar a leitura. Outros trocavam olhares de surpresa. Cada página parecia revelar algo que ninguém jamais imaginou. Em outro conjunto de documentos, Antônio explicava detalhadamente como diferentes espécies de árvores reagiam aos ventos da região. Existiam cálculos mostrando distâncias ideais entre os plantios. Havia mapas indicando exatamente onde cada grupo de árvores deveria ser colocado. Clara ficou impressionada ao perceber que sua própria floresta seguia aqueles desenhos quase perfeitamente. Sem saber, ela havia passado anos completando um projeto iniciado muito antes de seu nascimento. Enquanto os moradores continuavam analisando os papéis, uma emoção diferente começou a tomar conta do ambiente. Durante muito tempo, muitos deles haviam tratado Clara como alguém que desperdiçava a vida em uma ideia sem sentido. Agora, estavam descobrindo que ela vinha seguindo um plano extremamente elaborado, criado por um homem que dedicou décadas ao estudo da própria região. As expressões de descrença começaram a dar lugar ao respeito. Mas as revelações não pararam por aí. Entre os documentos havia registros detalhados sobre o grande inverno que Antônio mencionava tantas vezes. Segundo seus estudos, eventos climáticos extremos não desapareciam para sempre. Eles podiam levar décadas para retornar, mas acabavam voltando. Antônio acreditava que a vila estava vulnerável porque praticamente ninguém se preparava para essa possibilidade. Por isso decidiu agir sozinho quando percebeu que não conseguia convencer outras pessoas. A cada nova página, Clara sentia uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho por finalmente compreender a dimensão do trabalho realizado pelo pai. Tristeza por saber que ele passou tantos anos carregando esse conhecimento praticamente sozinho. Em determinado momento, Marcelo pediu para ler alguns trechos. Sua voz falhou várias vezes enquanto avançava pelas anotações. Renato permaneceu em silêncio, olhando para os documentos como alguém que tentava reorganizar toda a imagem que tinha do próprio pai. Até mesmo Esteban acompanhava a leitura sem interromper. Pela primeira vez desde que chegara à propriedade, ele parecia genuinamente desconfortável. Conforme a madrugada avançava, surgiram ainda mais evidências de que Antônio previa exatamente o tipo de desastre que estava acontecendo naquele momento. Algumas páginas descreviam cenários muito parecidos com a situação atual. Estradas bloqueadas, acúmulo extremo de neve, ventos capazes de tornar casas inabitáveis. Quando os moradores perceberam isso, o ambiente ficou ainda mais silencioso. A sensação era de que estavam ouvindo uma mensagem enviada através do tempo. Uma mensagem que ninguém quis escutar quando ainda havia oportunidade. Foi então que Clara encontrou um envelope diferente dos demais. Ele estava lacrado e trazia uma observação escrita pelo próprio Antônio. Abrir apenas quando compreenderem por que as árvores foram plantadas. As mãos dela tremiam enquanto rompia o selo. Dentro havia várias folhas dobradas. Algumas continham mapas muito maiores do que todos os anteriores. Outras apresentavam registros históricos da região. Mas havia também uma carta escrita nos últimos anos de vida de Antônio. Clara começou a ler em voz alta. Nas primeiras linhas, ele explicava que a floresta ao redor da casa era apenas uma pequena parte de algo muito maior. Aquela frase chamou imediatamente a atenção de todos. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Ninguém desviava os olhos dos documentos. Ninguém fazia perguntas. Todos sentiam que estavam prestes a descobrir o segredo mais importante de toda aquela história. E enquanto Clara continuava lendo as palavras deixadas pelo pai, percebeu que a verdadeira dimensão de seu plano estava apenas começando a ser revelada. O silêncio tomou conta da sala depois que Clara terminou de ler as primeiras linhas da carta deixada por Antônio. Ninguém parecia disposto a interromper aquele momento. Do lado de fora, o inverno continuava mostrando sua força. Mas dentro da casa, todas as atenções estavam voltadas para os documentos espalhados sobre a mesa. As pessoas já haviam descoberto que Antônio dedicou décadas da própria vida estudando formas de proteger a região contra eventos climáticos extremos. Já haviam entendido que a floresta plantada por Clara
Não era fruto de acaso, nem de teimosia. Mas a frase encontrada naquela carta indicava que existia algo ainda maior escondido por trás de tudo aquilo. Quando Clara voltou a ler, sua voz saiu mais baixa, quase como se ela própria estivesse tentando absorver cada palavra. Antônio explicava que a floresta ao redor da casa nunca foi pensada apenas para proteger sua família. Na verdade, era apenas o último pedaço de um projeto muito mais ambicioso que começou várias gerações antes. A cada nova linha, os moradores se aproximavam ainda mais da mesa. Alguns permaneciam em pé, outros estavam sentados em silêncio. Até as crianças pareciam perceber que algo importante estava sendo revelado. Segundo os registros, os antepassados da família possuíam, décadas atrás, uma enorme extensão de terras ao redor da vila. Naquela época, a região era muito diferente. Existiam menos construções, menos estradas e muito mais espaço aberto. Foi justamente durante esse período que surgiu a ideia de criar uma grande barreira florestal capaz de reduzir os efeitos dos ventos mais violentos vindos do sul. O plano original não previa apenas algumas árvores cercando uma casa. O objetivo era formar um gigantesco cinturão verde ao redor de toda a comunidade. Antônio explicava que essa ideia nasceu depois de um inverno devastador que atingiu a região quando ele ainda era jovem. Muitas famílias perderam animais. Algumas perderam suas casas. Outras foram obrigadas a abandonar a vila para sobreviver. Foi nesse período que ele conheceu José, o engenheiro florestal que aparecia nas fotografias antigas. Juntos, eles passaram anos estudando o comportamento dos ventos, das nevascas e das formações naturais da região. Quanto mais aprendiam, mais acreditavam que uma floresta planejada da maneira correta poderia oferecer proteção real contra futuras catástrofes climáticas. Mas então a história tomou um rumo inesperado. Conforme Clara avançava na leitura, os moradores descobriram que Antônio tentou apresentar o projeto para os líderes locais da época. Ele levou mapas, levou estudos, levou cálculos e propostas detalhadas. Porém, quase ninguém quis ouvi-lo. Muitos consideraram a ideia exagerada. Outros acreditavam que o custo seria alto demais. Havia também quem enxergasse as terras apenas como oportunidade de lucro imediato. Foi então que surgiram decisões que mudariam o destino da vila durante décadas. Grandes áreas que faziam parte do projeto foram vendidas para a exploração de madeira e outras atividades econômicas. As árvores que deveriam formar a futura barreira natural nunca chegaram a ser plantadas. Em algumas regiões, áreas florestais já existentes foram derrubadas. O plano que Antônio e José passaram anos desenvolvendo começou a desaparecer antes mesmo de sair do papel. Conforme essas informações eram reveladas, muitos moradores trocavam olhares de surpresa. Alguns idosos presentes lembravam vagamente de discussões antigas sobre o uso de terras, mas nunca imaginaram que existisse algo daquela dimensão por trás daqueles acontecimentos. Clara continuou lendo. Em determinado trecho da carta, Antônio explicava que tentou insistir durante anos, procurou autoridades diferentes, participou de reuniões, apresentou novos estudos, mas encontrou resistência praticamente em todos os lugares. Aos poucos percebeu que não conseguiria salvar o projeto inteiro. Foi então que tomou uma decisão. Se não podia proteger toda a região sozinho, pelo menos protegeria uma parte dela. Foi nesse momento que começou a trabalhar na área ao redor da própria casa. Décadas antes de Clara nascer, ele já iniciava o plantio das primeiras árvores, seguindo exatamente os padrões estudados com José. Aquela pequena floresta seria uma espécie de modelo reduzido do plano original, um fragmento sobrevivente de algo muito maior. A emoção dentro da casa aumentava a cada página. Muitas pessoas olhavam para as janelas, observando as árvores que balançavam lá fora. Durante anos enxergaram apenas uma floresta estranha construída por uma mulher teimosa. Agora percebiam que estavam olhando para o último pedaço de um projeto criado para proteger gerações inteiras. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Entre os documentos havia registros de reuniões antigas, cartas trocadas com autoridades e até cópias de contratos relacionados às terras da região. Foi analisando esse material que surgiu um detalhe que deixou todos em choque. Os documentos mostravam quem liderou parte das negociações
que impediram a implantação do plano original, e um dos nomes era extremamente conhecido por todos. Tratava-se do avô de Esteban. Durante décadas, a família dele esteve entre os grupos que mais lucraram com a exploração dos recursos naturais da região. Segundo os registros, o avô de Esteban ocupava uma posição de influência quando as terras foram vendidas. Ele foi uma das pessoas que classificaram o projeto de Antônio como inviável e desnecessário. O ambiente ficou pesado imediatamente. Alguns moradores olharam na direção de Esteban. Outros permaneceram em silêncio absoluto. O próprio Esteban parecia incapaz de esconder o desconforto. Seu rosto ficou pálido enquanto observava os documentos sobre a mesa. Durante vários segundos ninguém disse nada. Então, um dos moradores perguntou se aquilo significava que a vila poderia ter sido protegida muito antes. A resposta estava diante de todos. Se o plano original tivesse sido colocado em prática, a região provavelmente teria enfrentado aquele inverno de maneira muito diferente. Não existia como saber exatamente quais seriam os resultados, mas era impossível ignorar o fato de que o único local realmente protegido durante a catástrofe era justamente a área onde o projeto foi preservado. Clara observava tudo em silêncio. Durante anos acreditou que sua missão era apenas cumprir um pedido deixado pelo pai. Agora compreendia que fazia parte de algo muito maior. As árvores não eram apenas uma herança. Eram uma prova viva de que Antônio estava certo desde o início. Enquanto a análise dos documentos continuava, surgiram mapas impressionantes mostrando como deveria ser a barreira florestal completa. As linhas desenhadas atravessavam enormes áreas ao redor da vila. Existiam indicações de espécies específicas, corredores de proteção contra vento e zonas planejadas para reduzir acúmulos extremos de neve. Muitos moradores ficaram impressionados com o nível de detalhe. Não parecia o trabalho de um sonhador. Parecia o trabalho de alguém que dedicou a vida inteira ao estudo daquela região. Conforme as horas passavam, a sensação de arrependimento se espalhava entre várias pessoas. Alguns lembravam das piadas feitas contra Clara. Outros recordavam os comentários sobre a suposta loucura do pai dela. Agora tudo parecia diferente. A floresta que todos ridicularizaram havia se tornado o único refúgio seguro durante o pior inverno em mais de um século. Já era madrugada quando Clara encontrou a última página da carta. Antônio explicava que não sabia se estaria vivo quando o grande inverno voltasse. Também dizia que talvez nunca visse seu projeto compreendido pela comunidade, mas afirmava ter esperança de que um dia alguém continuaria seu trabalho. Alguém que acreditaria mesmo quando todos os outros duvidassem. Ao terminar a leitura, Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez desde a morte do pai, compreendeu completamente por que ele havia deixado aquela casa para ela. Não foi porque ela era a filha que precisava de menos recursos. Não foi porque ele a considerava menos importante do que os irmãos. Foi porque sabia que ela era a única pessoa capaz de continuar aquilo até o fim. Do lado de fora, as árvores continuavam enfrentando o vento que varria a região. E dentro daquela casa, cercada pelas mesmas pessoas que um dia duvidaram dela, Clara percebia que a história de seu pai estava finalmente sendo entendida exatamente da forma que ele sempre sonhou. Depois daquela longa noite em que todos conheceram a verdade escondida nos documentos de Antônio, algo mudou profundamente dentro da vila. O inverno ainda continuava castigando a região. As estradas permaneciam cobertas de neve e muitas famílias ainda dependiam do abrigo oferecido por Clara. Mas agora existia um sentimento diferente entre as pessoas. Pela primeira vez, elas não olhavam para a floresta ao redor da casa como uma curiosidade estranha ou como resultado da teimosia de uma mulher solitária. Agora enxergavam nela a prova de que Antônio passou décadas tentando evitar exatamente a tragédia que estavam vivendo naquele momento. Nos dias seguintes, enquanto aguardavam uma melhora nas condições climáticas, os moradores continuaram analisando os mapas e anotações encontrados na cápsula metálica. Quanto mais estudavam aquele material, mais impressionados ficavam. Existiam detalhes para praticamente tudo. Distâncias entre áreas de plantio, espécies de árvores recomendadas para cada tipo de terreno, locais estratégicos para reduzir a velocidade dos ventos, regiões onde a neve costumava se acumular com mais intensidade. Antônio não havia criado apenas uma ideia.
Ele havia desenvolvido um plano completo para proteger a comunidade durante gerações. Marcelo foi um dos que mais se transformaram durante aquele período. Durante anos acreditou que o pai havia cometido uma injustiça ao deixar apenas a velha casa para Clara. Agora percebia o quanto estava enganado. Em diversas ocasiões, observava a irmã caminhando entre os moradores que ela acolhera durante a crise e sentia vergonha por nunca ter compreendido o valor daquilo que ela fazia. Renato também passou por uma mudança parecida. Os dois irmãos começaram a ajudar Clara de todas as formas possíveis. Organizavam tarefas, distribuíam alimentos e participavam das decisões necessárias para manter todos seguros até o fim da emergência. Enquanto isso, Esteban permanecia cada vez mais silencioso. A revelação sobre o papel de seu avô na destruição do projeto original causou um impacto enorme. Durante muito tempo ele acreditou que a história da própria família era motivo de orgulho absoluto. Agora descobria que parte daquela prosperidade foi construída sobre decisões que ajudaram a impedir uma solução capaz de proteger toda a região. Embora ele não fosse responsável pelos atos do passado, era impossível ignorar a ligação entre aquelas escolhas antigas e os problemas enfrentados pela comunidade no presente. Pela primeira vez em muitos anos, Esteban deixou de agir como alguém que sempre tinha respostas para tudo. Quando o inverno finalmente começou a perder força, os moradores puderam avaliar a verdadeira dimensão dos estragos. O cenário era duro. Muitas casas precisavam de reparos importantes. Estradas estavam destruídas. Propriedades rurais haviam sofrido prejuízos enormes. Equipamentos foram perdidos. Rebanhos diminuíram. Algumas famílias teriam de recomeçar praticamente do zero. Mas junto com aquela dificuldade, surgiu uma oportunidade inesperada. A experiência vivida durante a catástrofe havia unido a comunidade de uma maneira que ninguém imaginava possível. E foi justamente nesse momento que surgiu uma proposta que mudaria o futuro da vila para sempre. Durante uma reunião realizada algumas semanas após o fim das tempestades mais severas, Eduardo sugeriu que os moradores utilizassem os mapas deixados por Antônio para reconstruir o projeto original. No começo, a ideia provocou silêncio. Era um plano enorme. Exigiria anos de trabalho. Exigiria cooperação entre pessoas que muitas vezes passaram a vida inteira discordando umas das outras. Mas, conforme a conversa avançava, mais moradores começaram a apoiar a proposta. Afinal, todos tinham acabado de testemunhar com os próprios olhos a eficiência daquela pequena floresta. Se um fragmento do projeto havia sido capaz de proteger tantas pessoas, o que poderia acontecer se a ideia fosse ampliada para toda a região? Clara ouviu cada argumento sem dizer muito. Ainda parecia difícil acreditar em tudo o que estava acontecendo. Durante anos trabalhou sozinha, enfrentando críticas, piadas e dúvidas constantes. Agora, aquelas mesmas pessoas queriam continuar a obra iniciada por seu pai. A decisão foi tomada naquela mesma reunião. A comunidade reconstruiria o plano. Os meses seguintes foram marcados por um esforço coletivo como nunca se viu na região. Agricultores ofereceram partes de suas terras para o plantio. Famílias inteiras participaram da preparação do solo. Escolas organizaram campanhas para envolver crianças e jovens. Especialistas foram convidados para analisar os documentos deixados por Antônio e adaptar algumas partes do projeto às condições atuais. A notícia começou a chamar atenção até mesmo fora da vila. Universidades demonstraram interesse nos estudos encontrados na cápsula metálica. Pesquisadores visitaram a região para conhecer a floresta criada por Clara. Reportagens passaram a contar a história do homem que dedicou a vida inteira tentando proteger uma comunidade que nunca acreditou nele. Ano após ano, novas árvores foram plantadas. Primeiro milhares, depois dezenas de milhares. Aos poucos, o desenho imaginado por Antônio começou a ganhar forma. Grandes corredores verdes surgiram ao redor da vila. Barreiras naturais passaram a proteger áreas antes completamente expostas aos ventos. O trabalho exigia paciência, mas todos sabiam disso desde o começo. Afinal, a própria história de Clara era uma prova de que algumas mudanças importantes levam muito tempo para aparecer. Durante esse processo, algo curioso aconteceu com Esteban. Em vez de se afastar, ele decidiu participar. Muitas pessoas estranharam sua decisão.
Alguns não confiavam em suas intenções. Outros acreditavam que era tarde demais para reparar os erros associados à sua família. Mas Esteban continuou ajudando. Disponibilizou equipamentos. Contribuiu com recursos financeiros. Participou de reuniões e projetos de recuperação ambiental. Não apagou o passado, mas tentou fazer parte da construção de um futuro diferente. Os anos passaram. A vila começou a mudar não apenas na paisagem, mas também na forma como as pessoas enxergavam o lugar onde viviam. As novas áreas florestais trouxeram benefícios que iam além da proteção contra eventos climáticos. O solo se tornou mais estável. Certas atividades agrícolas melhoraram. Novas oportunidades econômicas surgiram. A região ganhou reconhecimento por seu modelo de recuperação ambiental. O local que quase foi destruído por um inverno histórico passou a ser visto como exemplo para outras comunidades. E em meio a todas essas transformações, Clara continuava vivendo na mesma casa de madeira herdada do pai. Algumas coisas haviam mudado, outras permaneciam iguais. As árvores ao redor da propriedade estavam maiores do que nunca. Muitos dos moradores que um dia riram dela, agora passavam para conversar, pedir conselhos, ou simplesmente caminhar entre os corredores verdes que ajudou a criar. Certo dia, muitos anos depois do inverno que mudou tudo, a comunidade organizou uma cerimônia especial na praça central da vila. Pessoas de diferentes gerações se reuniram para inaugurar uma homenagem que vinha sendo planejada havia bastante tempo. No centro da praça, foi instalada uma estátua simples. Não mostrava um herói de guerra nem uma figura política importante. Mostrava apenas um homem segurando uma muda de árvore nas mãos. Na base da estátua, havia uma placa com uma frase escolhida pelos próprios moradores. A sabedoria que todos chamaram de loucura salvou uma cidade inteira. Quando Clara leu aquelas palavras, permaneceu em silêncio por alguns instantes. Olhou para a imagem do pai esculpida em metal e se lembrou da carta recebida tantos anos antes. Lembrou-se do dia em que acreditou ter recebido a menor parte da herança. Lembrou-se das risadas, das dúvidas, das noites em que pensou em desistir. Lembrou-se das mudas pequenas que precisavam ser protegidas do vento. Lembrou-se das pessoas que a chamavam de louca. Lembrou-se da tempestade, da cápsula enterrada e das páginas deixadas por Antônio. Então, finalmente compreendeu algo que levou uma vida inteira para entender. O verdadeiro legado do pai nunca foi a casa. Nunca foram as árvores. Nunca foram os documentos escondidos. O que ele realmente deixou para ela foi a coragem de continuar avançando quando ninguém mais acreditava. Foi a força para seguir em frente mesmo quando todas as vozes ao redor diziam que estava errada. Foi a capacidade de proteger algo importante sem precisar de reconhecimento imediato. Enquanto observava a praça cheia de pessoas, Clara percebeu que o trabalho iniciado por Antônio não terminaria ali. As árvores continuariam crescendo. Novas gerações aprenderiam aquela história. E muito depois que todos eles partissem, os ventos continuariam encontrando uma floresta que existia porque uma filha decidiu confiar nas últimas palavras do pai, quando ninguém mais confiou.